Olá, eu sou o Birajara e esse é o canal RK, Rede Koinonia. Seja bem-vindo. Neste vídeo eu quero conversar com você sobre 3 palavras que dimensionam o nosso relacionamento com Cristo Jesus e, portanto, dimensionam a nossa fé. Essas palavras são conhecimento, confiança e compromisso. Um verdadeiro relacionamento começa no momento em que 2 pessoas se conhecem e se firma quando elas experimentam a confiança e o compromisso de forma mútua. Esses 3 termos dimensionaram o relacionamento de Davi com o Criador, conforme podemos ver no Salmo 23, quando ele diz assim: "O Senhor é o meu pastor". Essa afirmação vem de um conhecimento profundo que ele tinha do Criador como Senhor, né? o Senhor de todas as coisas, né? Que reinava, e também ao mesmo tempo de um cuidador. Por isso é um Senhor que é pastor. E ele se vê como alguém que é cuidado por ele. Então, ele se vê como uma ovelha. Então, toda essa visibilidade de Davi procede de um conhecimento que ele teve do Criador. Quando ele diz, de nada tenho falta, porque o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, nós vemos aí uma confiança, né? Uma grande confiança no Senhor. Algumas traduções dizem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa tradução de nada tenho falta, ela é muito mais forte, traduz uma confiança muito mais forte, né, que Davi tinha através desse relacionamento. E vemos também o compromisso, quando ele diz: a sua vara e o seu cajado me consolam. Então, na verdade, essa simbologia seria traduzida da seguinte maneira: a sua disciplina e o seu ensino me trazem refrigério diante de uma situação de adversidade, né? O ensino e a disciplina que nos dá condições de superar essa situação, ela traz descanso, refrigério à nossa alma. E isso daí é gerado pelo compromisso, né? Ninguém pode aprender e ser disciplinado se não tiver compromisso. Então nós vemos isso, esses 3 termos, essa dimensionalidade por esses 3 termos na vida de Davi. Bem, o Criador, ele nos conhece, ele confia em nós e está comprometido conosco, tá? Entretanto, o nosso relacionamento com ele só vai acontecer quando nós o desejamos conhecer por meio de Cristo Jesus e confiamos nele e nos comprometemos com ele. Contudo, precisamos saber que há na natureza humana certos empecilhos que dificultam a realização desse relacionamento. A causa deste empecilho é o fato de que o ser humano, de uma certa forma, traz dentro de si uma sensação de medo e de escassez que o torna prisioneiro em seu mundo interior. Esse medo e essa sensação de escassez se apresenta em grau e forma variada na mente e coração das pessoas. Quando eu falo coração, estou falando também de mente, a parte que envolve a vontade e o desejo. Ok? Bom, esse binômio medo e escassez, ele é pandêmico. Ele que provoca os conflitos que fazem parte da história das pessoas e dos povos de uma maneira geral. Então veja que já vivemos em uma sociedade com máscara desde os primórdios, né? Isso não é de agora não. O conhecimento, a confiança e o compromisso só podem acontecer de forma plena num relacionamento
quando o medo e a escassez são lançados fora. É bom também que a gente entenda que medo e escassez são duas faces de uma mesma moeda. Porque veja, se eu tenho medo da escuridão, é porque há escassez de luz. Se eu tenho medo, estou me sentindo inseguro, é porque há escassez de insegurança. Então, onde há escassez, há medo. Onde há medo, há escassez, ok? Então, na verdade, não são duas situações, elas estão muito bem ligadas. Bem, então, como foi dito, né, o conhecimento, a confiança e o compromisso só podem acontecer de forma plena num relacionamento quando o medo e a escassez são lançados fora. E nós percebemos isso lá no Salmo 23, na vida de Davi, né? Quando ele lançou o medo e a escassez fora. Quando ele disse, de nada tenho falta, ele, de uma maneira poderosa, né? Ele assumiu essa coragem e lançou o medo fora, confiando no Senhor. Ele lança também o medo fora quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, pois o Senhor está comigo. Né? Então ele lança fora a escassez, porque de nada ele tem falta. Ele lança fora também o medo, porque mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor está comigo. E então, plenamente manifestado aí a esses três fatores, né, que dimensionam o relacionamento: o conhecimento, o comprometimento, né, e a confiabilidade. Né? Ou, na ordem que eu apresentei, conhecer, confiar e comprometer. Né? Bem, o Criador manifestado em carne, Cristo Jesus, ele veio para nos libertar desse medo e dessa sensação de escassez. Essa é a obra que ele veio fazer em nós. E fazendo isso, ele nos salva, ele nos dá vida. Né? Então, é porque esse medo e essa escassez é que mata o homem, que leva o homem à morte de uma maneira, que eu digo, não só biológica, mas fatal. Né? Então, para libertar desse mundo que nos aprisiona, no qual nós criamos, pelo nosso conhecimento do bem e do mal, né, essa situação, né, de medo e de escassez. O Senhor Jesus, né, o verdadeiro libertador, ele diz lá em João 8,32 o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E continua: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vê então que o conhecimento ele traz libertação, mas essa libertação ela só será verdadeira, conforme o próprio Jesus afirma, né? Ela será absoluta, se esse conhecimento é o conhecimento a respeito de Cristo Jesus. Bem, e como é que se obtém esse conhecimento a respeito de Cristo Jesus? Bom, isso eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo, então, procurarei responder essa pergunta e falarei também sobre o relacionamento que esses três termos têm com os 5 universos que Deus criou. Baseado naquele versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então estarei tratando de como nós recebemos de Deus esse conhecimento, né? E como o relacionamento, como se diz, a confiança, né? O comprometimento, o conhecimento, eles estão relacionados com esses 5 universos que o Senhor criou. Tá? Então, eu fico por aqui.
e que a paz do Senhor Jesus que habita em mim, esteja contigo, tá ok? Com Jesus que habita em ti. Tchau.